Queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Aula 2, Ética Profissional. Eu sou o professor Tiago Pérez. Uma honra estar novamente aqui com vossas excelências. Vamos lá? Nosso primeiro tema da nossa aula de número 2. Vamos fazer 9 questões a respeito de sociedade de advogados, um tema frequente na nossa prova da OAB, artigos 15 a 17 do Estatuto da OAB. E posteriormente faremos uma única questão a respeito de advogado empregado, que também não deixa de ser importante, ok? Então vamos lá, vamos colocar na tela aqui para vossas excelências as questões da nossa aula de número 2 e sem mais delongas começaremos então agora a resolvê-las, ok? Então vamos lá. Michel, Felipe e Lígia, na verdade, né? Michael, Felipe e Lígia, bacharéis em direito recém-formados e colegas de bancos universitários, comprometeram-se a empreender atividade advocatícia de forma conjunta logo após a aprovação no exame de ordem. Para gáudio dos bacharéis, todos são aprovados no certame e obtêm sua inscrição no quadro de advogados da OAB. Assim, alugam sala compatível em local próximo ao prédio do fórum do município, onde pretendem exercer sua nobre função. De início, as causas são individuais, por indicação de amigos e parentes. Logo, no entanto, diante do sucesso profissional alcançado, são contactados por sociedades empresárias ansiosas pela prestação de serviços profissionais advocatícios de qualidade. Uma exigência, no entanto, é realizada. Vamos grifar? É realizada. A prestação deve ocorrer por meio de sociedade de advogados, no concernente ao tema, à luz das normas aplicáveis. Vamos lá? Então, letra A. A sociedade de advogados é de natureza empresarial. Pessoal, errado, lembra? A sociedade de advogados, ela não tem forma mercantil. Não existe limitado de advogados, não existe comandita simples, por ações, sociedade anônima, não. A sociedade de advogados não é uma sociedade empresária. Ela é uma sociedade simples, quando nós temos 2 ou mais sócios no nosso quadro societário, ou é uma sociedade unipessoal, quando apenas um advogado é o responsável pela sociedade, ou seja, quando apenas um advogado aparecer ali no quadro societário, ok? Letra B, os advogados sócios da sociedade de advogados respondem, olha o erro aqui, ó, limitadamente por danos causados aos clientes. Errado. Não existe sociedade de advogados limitada. Os advogados respondem de forma subsidiária, porém ilimitadamente. A letra B também está errada. Letra C, o registro da sociedade de advogadas é realizado no Conselho Seccional da OAB, onde a mesma mantiver sede. Perfeito, gabarito da questão número 1. Letra C. Então, a sociedade de advogados, ela adquire personalidade jurídica própria, ela recebe um número de inscrição na OAB, ela recebe um cadastro nacional de pessoas jurídicas a partir do momento que é efetuado o registro dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, onde a mesma tiver sede. Então, gabarito da questão 1, letra C de Cristo, letra C de casa, ok? A letra D fala, não é possível associação com advogados sem vínculo de emprego para a participação nos resultados. Está errado, pessoal. É possível nós termos a figura do advogado associado, que é aquele que não é sócio e nem empregado. O advogado associado, segundo o nosso estatuto e o nosso regulamento geral, é aquele advogado que presta serviço sem vínculo empregatício para uma sociedade de advogados, ok? Então, questão 1, gabarito, letra C. Questão de número 2. O advogado João, regularmente contratado para defender os interesses de José em juízo, realiza a defesa regular em primeiro grau, mas não apresenta recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido, mesmo havendo a sólida fundamentação para modificar o decidido. O prejuízo causado ao cliente foi de R$10 mil, parcialmente coberto por seguro realizada pela atenção Sociedade de Advogados integrada por João.
consoante as regras estatutárias, os prejuízos causados ao cliente acarretam a responsabilidade pessoal, do sócio advogado, de forma, olha lá, questão repetida, de forma limitada à responsabilidade decorrente do contrato de seguro. Errado, não existe responsabilidade limitada dentro do Estatuto da OAB, ok? Letra B, responsabilidade pessoal ilimitada, mas subsidiária em relação à sociedade. Muito bem, senhores, conforme eu já havia mencionado, o advogado, sócio de uma sociedade, responde de forma subsidiária, porém ilimitada, aos prejuízos, aos danos causados pela sociedade a terceira. Então, a gabarito da questão 2, letra B de bola, ok? A letra C está errado porque fala que a responsabilidade é limitada e principal, errada. E a letra D fala ilimitada e vinculada ao resultado do processo disciplinar instaurado. Erradíssimo. Não tem necessidade de ter processo disciplinar instaurado para que o advogado seja responsabilizado de forma subsidiária, porém ilimitada. Subsidiária, doutores, vamos lembrar um pouquinho do direito empresarial, do direito civil? É porque se a sociedade tiver bens registrados no CNPJ, o cliente só pode atingir o patrimônio da pessoa física do advogado após esgotar o patrimônio do CNPJ, ou seja, da sociedade de advogados. Mas uma vez esgotado, é subsidiária e ilimitada. Vai atingir o patrimônio da pessoa física do advogado e pode levá-lo até a falência, ok? Questão de número 3. Os advogados Roberto e Alfredo, integrantes da sociedade Roberto e Alfredo Advogados Associados, há muito atuavam em causas trabalhistas em favor da sociedade empresária X. Então, atenção, ó. Eles há muito tempo atuavam em causas trabalhistas em favor da sociedade empresária X. A certa altura, o advogado Armando ingressou na sociedade de advogados. Então, agora, o Armando também faz parte da sociedade Roberto e Alfredo Advogados Associados. Armando, no entanto, atenção, ó, já representava os interesses de ex-empregado da sociedade empresária X. Em razão disso, Armando não foi constituído para atuar nas causas do escritório envolvendo a sociedade empresária X, continuando assim a atuar em favor do ex-empregado. Por outro lado, Roberto e Alfredo não foram constituídos para advogar pelo ex-empregado. A partir do caso apresentado, assinale a correta. Doutores, qual que é o problema? O problema é que advogados de uma mesma sociedade não podem defender em juízos clientes de interesses opostos. Ainda que o Armando já fosse advogado de uma causa contra a sociedade empresária X, representada pelo escritório Roberto e Alfredo Advogados Associados, antes de ele virar sócio da sociedade, a partir do momento que ele passa a integrar a sociedade de advogados, veja, de duas ou uma, ou Armando deve renunciar o seu cliente, ou a sociedade Roberto e Alfredo Advogados Associados deve renunciar à sociedade empresária X. Por quê, senhores? Porque se agora eles são sócios, eles não podem representar clientes com interesses opostos. Isso constitui infração disciplinar. Então vamos lá. Letra A. Roberto, Alfredo e Armando agiram correta e eticamente, pois dividiram os clientes. Errado, pessoal. Eles agiram de forma antiética. Letra B. Roberto, Alfredo e Armando não agiram corretamente. Começamos bem, pois em causas trabalhistas, os advogados de partes com interesses opostos não podem ter qualquer tipo de relação profissional ou pessoal. Errado, não é isso. Eles não podem integrar a mesma sociedade. Letra C. Roberto, Alfredo e Armando não agiram correta e eticamente, pois os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. Perfeito, ó. Questão 3, gabarito, letra C de Cristo, letra C de caso. Roberto, Alfredo e Armando não agiram correta e eticamente, pois os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. Essa é a alternativa correta. A letra D está errada, obviamente. Vamos ver o erro dela.
Roberto, Alfredo e Armando não poderiam ter constituído a sociedade em questão, ainda que Armando deixasse de atuar em causa, né, em favor do ex-empregado errado. É óbvio, né, que eles poderiam ter constituído a sociedade, mas para que não houvesse infração ética, veja, ou a sociedade deveria renunciar o cliente Sociedade Empresária X, ou o advogado Armando deveria, senhores, deveria fazer ali a renúncia do seu cliente, que já existia, né, um processo contra a Sociedade Empresária X, que era representada pela Sociedade de Advogados Roberto e Alfredo Advogados Associados, ok? Vamos lá, questão de número 4. O escritório Hércules Advogados Associados foi fundado no início do século XX, tendo destacada atuação em várias áreas do direito. O sócio fundador faleceu, atenção, ó, o sócio fundador faleceu no limiar do século XXI e os sócios remanescentes manifestaram o desejo de manter o nome do advogado falecido na razão social da sociedade. A partir da hipótese sugerida, nos termos do regulamento geral, assinale a correta. Doutores, então lembra, quando o sócio que deu nome à sociedade falece, a sociedade pode continuar utilizando o nome. Pode, desde que esteja previsto no contrato constitutivo da sociedade. Caso não haja a previsão, o nome tem que ser alterado. Vamos lá, vamos procurar a alternativa correta. Letra A. Falecendo o advogado sócio, determina-se a sua exclusão dos registros da sociedade, incluindo a razão social do escritório. Veja, se não houver previsão, né, essa questão seria a certa, mas vamos ver as outras. Permite-se a manutenção do sócio fundador nos registros do escritório mediante autorização especial do plenário da seccional. Errado, a letra B está errada. C. Havendo previsão no ato constitutivo da sociedade, pode permanecer o nome do sócio falecido na razão social. Muito bem. Então a letra C é a correta. Mais uma vez, gabarito. Letra C de casa, C de Cristo. Havendo previsão no ato constitutivo da sociedade de advogados, pode permanecer o nome falecido, né, na razão social. A letra D, vamos ver o erro dela. Existindo acordo entre o escritório de advocacia, os clientes e a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, é permitida a manutenção do nome do sócio falecido. Erradíssimo, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Ter que os clientes concordarem tem sentido nenhum. Vamos lá. Questão de número 5. Os advogados Raimundo da Silva, Severino da Silva e Juscelino da Silva constituíram, olha lá, doutores, sociedade simples de prestação de serviços de advocacia, denominada, obviamente, Silva Advogados, com registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, pertinente ao local da sede. O Severino figura como sócio-gerente. Além dos 3 advogados, não há outros sócios ou associados. Considerando a situação narrada e a disciplina do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a correta. Vamos lá, senhores. Então, o que a gente tem que lembrar? Quando nós registramos a sociedade no Conselho Seccional, ela adquire personalidade jurídica própria. Então, ela, sociedade, pratica os atos da vida civil. Ela pode ter conta em banco, ela pode contratar funcionário, pode adquirir um imóvel, pode adquirir um carro em seu CNPJ. Agora, a atividade de advocacia, quem presta são os advogados, pessoas físicas, ok? Então, vamos lá. Letra A. Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades da pessoa jurídica apenas podem ser praticados por Raimundo, Severino ou Juscelino, sendo vedada a prática de atos por si advogados? Errado! Ela, como pessoa jurídica, ela pode praticar os atos indispensáveis à satisfação das finalidades da pessoa jurídica, como, por exemplo, alugar um imóvel no nome da pessoa jurídica, no CNPJ. Letra B. Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades da pessoa jurídica podem ser praticados por Silva Advogados, perfeito. Porém, os atos privativos de advogado devem ser praticados por Raimundo, Severino ou Juscelino, perfeito, os advogados pessoa física. Quem vai na audiência são os advogados. Gabarito da questão 5, letra B de bola, ok?
Letra B de bola é o gabarito, certo? Então, quem pratica os atos indispensáveis à satisfação das finalidades da pessoa jurídica? A própria pessoa jurídica. Agora, quem pratica os atos privativos de advogado são os advogados, pessoa física. Por isso que a letra B de bola é a correta. A letra C. Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades da pessoa jurídica e os atos privativos de advogado podem ser praticados por advogados? Não. Os atos de advocacia, que nós estudamos inclusive em aula anterior, só os advogados, pessoa física, que podem praticar. Por isso que a C está errada. A letra D, os atos destinados à satisfação das finalidades da pessoa jurídica apenas devem ser praticados por Severino. Não, gente, pelo amor. Não, errado. Certo? Vamos lá, questão de número 6. Miguel, advogado, sempre exerceu a atividade sozinho, ok? Então o Miguel sempre trabalhou sozinho. Não obstante, ele passou a pesquisar sobre a possibilidade de constituir individualmente pessoa jurídica para prestação de seus serviços de advocacia, ok? Ele pode constituir uma sociedade sozinho? Pode, a famosa sociedade unipessoal. E como que vai ser o nome dessa sociedade? Vai ser o nome dele, completo ou parcial, acompanhado da expressão sociedade individual de advocacia. Lembrando que dentro de um mesmo conselho seccional, o advogado só pode integrar uma única sociedade de advogados, seja ela simples, seja ela unipessoal. Vamos lá. Letra A. Miguel poderá constituir a pessoa jurídica pretendida, mediante registro dos seus atos constitutivos no conselho seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede, com denominação formada pelo nome do titular, seguido da expressão Sociedade Individual de Advocacia. Perfeito! Gabarito da questão 6, letra A de amor, letra A de Andressa, letra A de aprovação, ok? Então a questão 6, letra A é a correta. Vamos ver o erro da letra B? Miguel não poderá constituir a pessoa jurídica pretendida, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro não admite a figura da sociedade unipessoal. Erradíssimo. C. Miguel poderá constituir a pessoa jurídica pretendida mediante registro dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB. Até aqui está certa. Com denominação formada pelo nome do titular, seguida da expressão Eireli. Errado, não existe responsabilidade limitada de advogado. Então a gente viu que, no caso nosso, a sociedade unipessoal vai vir acompanhada do nome, eu estou até circulando aí na tela, Sociedade Individual da Advocacia. A letra D fala, Miguel poderá constituir a pessoa jurídica pretendida mediante registro dos seus atos constitutivos no registro civil de pessoas jurídicas. Errado. Nem a junta comercial, nem o cartório de registro civil de pessoas jurídicas pode aceitar o registro de uma pessoa jurídica que tem como objeto a prestação de advocacia. A prestação da advocacia é exclusiva do advogado do Conselho Seccional da OAB para fazer o registro da pessoa jurídica, ok? Vamos lá, questão de número 7. O advogado Pasquale, olha lá, o Pasquale integra a Sociedade de Advogado X, juntamente com 3 sócios. Todavia, as suas funções na sociedade apenas ocupam parte da sua carga horária semanal disponível. Por isso, a fim de ocupar o tempo livre, o advogado estuda 2 propostas. Olha o que o Pasquale quer. De um lado, ele pensa criar, paralelamente, uma sociedade unipessoal de advocacia. De outro, ele estuda aceitar a oferta proposta pela Sociedade de Advogados Y de integrar os seus quadros, considerando que todas as pessoas jurídicas mencionadas teriam sede na mesma área territorial de um conselho seccional da OAB, assinale a correta. Doutores, eu já te expliquei, o Pasquale não pode constituir essa sociedade. Por que o Pasquale não pode constituir essa sociedade, doutores? Porque dentro de um mesmo conselho seccional, o advogado só pode constituir uma única sociedade de advogados, seja ela simples, seja ela unipessoal. Então, se o Pasquale já é sócio da Sociedade de Advogado X,
que é uma sociedade simples, porque tem mais 3 sócios, dentro daquele conselho seccional, ou seja, dentro daquele estado, ele não pode ter outra sociedade simples, muito menos constituir uma sociedade unipessoal. Então, a letra A, vamos lá. É permitido que Pasquale integre simultaneamente a sociedade de advogados X e a sociedade de advogados Y. Errado, é proibido. B. É permitido que o Pasquale integre simultaneamente a sociedade de advogados X e a sociedade unipessoal de advocacia. Errado. Letra C. Não é permitido que o Pasquale integre simultaneamente a sociedade de advogados X e a sociedade de advogados Y. Tampouco é autorizado que integre simultaneamente a sociedade de advogados X e a sociedade unipessoal de advocacia. Perfeito! Questão 7, gabarito, letra C de casa, C de Cristo. Então, não é permitido que o Pasquale integre simultaneamente nem a sociedade de advogados X e junto com a sociedade de advogados Y, tampouco simultaneamente a sociedade de advogados X e a sociedade unipessoal de advocacia. A letra D fala, é permitido que o Pasquale integre simultaneamente a sociedade de advogados X e a sociedade de advogados Y. A gente já sabe que essa está errada, ok? Questão de número 8. A sociedade de advogados X pretende, atenção, ó, associar-se aos advogados João e Maria. Lembra? Na questão 1 eu comentei que não integrariam como sócios, mas teriam participação nos honorários a serem recebidos. Então, o João e a Maria, senhores, ó, eles não vão ser sócios e nem empregados. Eles pretendem ser advogados associados. Eu já expliquei para vocês. Ele não é sócio nem empregado. Veja, ele é um prestador de serviço para a sociedade. Sobre a pretensão da sociedade de advogado X, de acordo com o disposto no regulamento, assinale a correta, vamos lá. É autorizada a associação, contudo deve haver formalização em contrato averbado no registro da sociedade de advogados. Até aqui está certo. A associação pretendida deverá implicar necessariamente em vínculo empregatício. Errado. Advogado associado não tem subordinação. Não tem hora para entrar, não tem hora para sair e pode inclusive se associar a outras sociedades de advogados. Então não tem vínculo empregatício. B. É autorizada. Contudo, deve haver formalização em contrato averbado no registro da sociedade de advogados. A associação pretendida não implicará vínculo empregatício. Muito bem, questão 8, gabarito, letra B de bola. Então, é autorizada a formalização da associação, mas para isso deve averbar o contrato do associado no registro da sociedade de advogados e ela não terá vínculo empregatício. A letra C fala, é autorizada independentemente de averbação no registro da sociedade. Errado, tem que averbar no registro. E a letra D fala que não é autorizada. Errado, é autorizado sim. Questão de número 9. A sociedade Antônio Breno, Caio e Diego, advogados associados, é integrada exclusivamente, ó, então atenção, ela é integrada pelos sócios Antônio Breno, Caio e Diego, todos advogados regularmente inscritos na OAB. Em determinado momento, ó, o Antônio vem a falecer, então se ele falecer, ele vai sair da sociedade. O Breno passa a exercer mandato de vereador, sem figurar entre os integrantes da mesa da Câmara Municipal ou seus substitutos. Legal. Então o Breno, veja, nós já estudamos isso na aula de número 1, se ele não vai integrar a mesa, ele vai ficar impedido. Ele pode continuar fazendo parte da sociedade, ok, pessoal? Só não pode ter o seu nome divulgado como forma de captação de clientela. Ele não é obrigado a sair, até mesmo porque na questão do Breno, ó, está acontecendo apenas um impedimento, certo? E o nosso estatuto é claro. O advogado impedido, ou aquele advogado que tem uma incompatibilidade temporária, ele pode continuar fazendo parte da sociedade. Só não pode ter a exploração do seu nome e da sua imagem, ok? O Caio passa a exercer, olha lá, pessoal, em caráter temporário, função de direção em empresa concessionária de serviço público. Então, o Caio, doutores, ele tem uma incompatibilidade temporária. Ele pode ficar, pessoal, ainda integrando na sociedade? Pode, porque se a incompatibilidade dele é temporária,
a inscrição nele da OAB vai ser licenciada, ele continua sendo advogado. Ele só não pode exercer a advocacia, mas ele pode continuar como sócio, só não pode explorar o nome e a imagem dele, ok, pessoal? Beleza? Considerando esses acontecimentos, assinale a correta. O nome do Antônio poderá permanecer na razão social da sociedade após seu falecimento, ainda que tal possibilidade não esteja prevista no ato constitutivo. Errado, já vimos isso. Só pode permanecer se tiver previsto no contrato constitutivo. Letra B. O Breno deverá licenciar-se durante o período em que exercer o mandato de vereador, devendo essa informação ser averbada no registro da sociedade. Errado, porque o Breno só tem impedimento. Letra C. O Caio deve deixar a sociedade por ter passado a exercer atividade incompatível com a advocacia. Errado, porque a incompatibilidade dele é temporária. Ele só teria que deixar a sociedade se a incompatibilidade dele fosse definitiva. Tema que nós já estudamos em aula anterior, ok? Sobrou a correta letra D de dado, D de Deus, pessoal. Questão 9, gabarito, letra D, ó. Com o falecimento do Antônio, se o Breno e o Caio deixaram a sociedade e nenhum outro sócio ingressar nela, o Diego, que é o único sócio remanescente, poderá continuar as atividades, caso em que ele vai passar a ser titular de uma sociedade unipessoal de advocacia. Por quê, professor? Ué, a sociedade era simples porque existiam mais, né, de um sócio no quadro societário. Agora, se eu tinha 4 sócios, um morreu e 2 deixarem a sociedade, ficando um deles como sócio remanescente, a sociedade que era simples passará a ser uma sociedade unipessoal, por isso questão 9, letra D, ok? Vamos lá para terminar aqui a nossa aula 2, bloco de número 1, questão 10, ó, a nossa única questão de advogado empregado. O advogado Sebastião é empregado de certa sociedade limitada, competindo-lhe, entre outras atividades da advocacia, atuar nos processos judiciais em que a pessoa jurídica é parte. Em certa demanda no qual foram julgados procedentes os pedidos formulados pela sociedade, foram fixados honorários de sucumbência em seu favor. Considerando o caso, assinale a correta, senhores. A sucumbência, quando eu sou empregado de uma sociedade empresária ou de um cliente qualquer, veja, é do advogado. A única chance de a sucumbência não ser do advogado empregado é quando eu sou empregado de uma sociedade de advogados, que aí é livre estipulação contratual. Então, se o Sebastião é empregado de uma sociedade limitada, veja, a sucumbência é dele, doutores. Agora, a sucumbência integra o salário? Não. E também não gera reflexo trabalhista nem previdenciário, ok? Vamos lá. Letra A. Os referidos honorários integram a remuneração de Sebastião. Errado, não integram. B. Os referidos honorários integram a remuneração do Sebastião. Errado, não integram. C. Os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não são considerados para efeitos trabalhistas, embora sejam considerados para efeitos previdenciários. Errado, nem trabalhista, nem previdenciário. Ok? Sobrou a correta de novo, ó, gabarito, letra D de Deus, D de dado. Vamos lá? Os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não são considerados para efeitos trabalhistas nem para efeitos previdenciários, pessoal. Ok? Então, é isso aí. Gabarito da questão 10 é a letra D de dado. Então, a gente se despede aqui desse bloco, certo? A gente se despede aqui desse bloco e vamos para o bloco de número 2. Toma uma água, respira, relaxa. Volta comigo aqui na AQJuris que você vai ser aprovado. Eu tenho certeza. Ok? Respira, relaxa, já já a gente já está de volta. Lembra, só não passa quem? Desiste. Até daqui a pouco.